Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus. Tu és precioso, Tu és bom. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Amém, meu amado. Antes de você sentar, gostaria que você olhasse para pelo menos umas 3 pessoas que você não viu hoje, desse um aceno para ela, desse um positivo, ou uma palavra de incentivo, de repente. Que bom que você está aí, não tinha te visto, não te conheço, né? Dê um alô aí. Amém. Quando nós vemos a igreja, meu amado, é inadmissível que nós entremos e saímos dela e não olhemos para as pessoas, não cumprimentemos as pessoas, porque essa é a única razão, única não, né? Mas uma das principais razões de nós nos reunirmos no primeiro dia da semana. Você poderia estar na tua casa fazendo isso, mas quando nós nos juntamos com os nossos irmãos, nós estamos unindo as nossas vozes, não somente em um cântico de adoração, mas em comunhão. A ceia representa isso. Então, cada vez que você vier à igreja, não venha somente com a mentalidade: eu vou lá para receber ou para cumprir meu ritual semanal, mas eu vou lá para celebrar junto com os meus irmãos, vou orar por eles e muitas vezes vou pedir para que eles orem por nós, e assim nós expressamos como comunidade aquilo que nós ansiamos pelo nosso Deus. Você crê nisso? Creia, porque é a palavra de Deus que diz. Se você tiver com a tua Bíblia, abre lá no finalzinho dela, pega lá em Apocalipse, que é o último livro, e daí você volte umas 2 páginas. A última carta é a de Judas, irmão de Jesus, uma página anterior, e de repente na tua Bíblia está até na mesma página, mas se não, volte mais uma, que é 3 João, a carta de 3 João, 3ª carta de João, não é o Evangelho. Então lá do final da Bíblia para trás, você vai já achá-la ali com facilidade. É uma carta bem curtinha. 2 João, que está ali anterior, você vai ver que também é bem curtinho. São 2 cartas bem curtinhas, em outro dia eu vou explanar elas para vocês. Mas hoje nós iniciamos uma série chamada Alma Próspera, e nós vamos falar sobre prosperidade bíblica, de fato, nas próximas 4 semanas, e vamos começar aqui por 3 João. A carta não diz respeito a esse assunto, mas existe um princípio aqui que eu gostaria de extrair contigo, lá no capítulo, ou melhor, no primeiro único capítulo que tem lá, no verso 2 de 3 João, vamos ler comigo ali. Eu vou ler primeiro na Almeida Revista e Atualizada, um pouquinho mais antiga, e depois eu vou ler nas outras versões mais novas, talvez seja a sua. Diz assim, ó: amado, acima de tudo, verso 2, tá? Acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Vamos ler de novo? Presta atenção lá. Amado, acima de tudo, eu faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Amém? Vamos começar por aqui, querido. Essa é uma carta de João, ele já está numa idade bem avançada, e ele escreve a uma pessoa chamada Gaio. Tem 2 cartas na Bíblia que você vai identificar que foi específica para uma pessoa, que não foi para uma comunidade. Há uma carta curtinha chamada Filemon, e esta aqui a gente consegue identificar na 2ª carta de João. Ele escreve para uma família, para uma senhora de uma família, e essa aqui ele escreve para um homem chamado Gaio, e muito provavelmente ele conhecia profundamente Gaio, porque ele o chama de amado ou de meu amado, e ele faz uma analogia aqui com a alma de Gaio e a prosperidade que ele deseja agora, e é onde nós vamos entrar. Como muitas vezes nós associamos a palavra prosperidade a simplesmente coisas financeiras ou bens financeiros. Quando a gente fala de prosperidade, a maioria das pessoas pensa: poxa, o dinheiro é o que eu tenho na conta, ou é o que eu tenho em bens. E esse texto, meu amado, ele reflete um carinho muito grande de João por Gaio, mas ele reflete alguém que conhece a alma, ao ponto de ele associar: olha, eu quero que você seja tão próspero quanto é a tua alma. Isso aqui muda alguns paradigmas para nós, porque ele vai falar aqui de saúde, né? Eu quero que você vá bem de saúde, e ele fala que a saúde de Gaio deveria estar relacionada à prosperidade
da alma dele. Isso talvez amplie para nós o sentido de prosperidade. Nós vamos falar nas nossas próximas 4 semanas sobre a prosperidade da alma, porque não adianta nada. Você conhece muitas pessoas chamadas prósperas financeiramente, mas que a sua alma está morta, ou ela está morta, só não assinou um atestado de óbito ainda. E a primeira questão é: será que Deus quer realmente que nós sejamos prósperos? Será que durante muito tempo, dependendo da cultura que você veio, talvez você recebeu a informação de que dinheiro é uma coisa do diabo, de que ser uma pessoa bem-sucedida, você deve fazer alguma coisa errada para acontecer isso na tua vida, porque afinal de contas é muito difícil para um rico entrar no reino dos céus. Enfim, vem toda aquela questão religiosa. E o que nós temos que entender é o que a Bíblia diz a respeito disso. Será que é algo que eu tenho que buscar realmente, riquezas segundo o mundo? Ou será que é algo que eu tenho que deixar de lado, viver aqueles votos de pobreza, que às vezes a gente vê muitas pessoas vivendo em cima disso? Mas o fato é, querido, que quando Jesus fala lá em Mateus 7, se vocês que são maus, olha o que Jesus diz: se vocês que são maus sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial vos dará boas coisas àqueles que o pedirem. Isso significa que eu que não sou perfeito, eu sei o que é bom e o que é ruim para o meu filho. Eu consigo, se ele me pedir um presente de aniversário, eu não vou dar uma caixa com uma pedra dentro. Eu sei o que é bom para ele. Quanto mais Deus sabe o que é melhor para nós. Então aqui o primeiro entendimento é: ei, Deus quer que eu vá bem, Deus quer que eu seja bem sucedido, mas eu preciso entender o que é ser bem sucedido aos olhos dele. Por exemplo, você já ouviu essa frase em algum lugar: o melhor de Deus sobre a tua vida ainda está por vir. Quem já ouviu essa frase? Várias pessoas já ouviu: o melhor de Deus sobre a tua vida ainda está por vir. Deixa eu te dizer algo, querido, talvez te impacte, talvez te choque, mas o melhor de Deus não está por vir. O melhor de Deus já veio. Entenda isso. Pode dar uma glória a Deus? Talvez você ainda não entendeu. Deixa eu ler Romanos 8 para você, verso 32, diz assim: aquele que não poupou ao seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Você sabe o que isso quer dizer? Que Deus não poupou o que ele tinha de melhor. Não tem como você receber algo melhor do que Jesus. Então, o melhor de Deus já veio. Melhores coisas que você está enfrentando hoje estão por vir, glória a Deus, assim a gente crê. Mas o melhor de Deus para nós já veio, foi Jesus. Se você não se contentar ou não entender isso, você não entendeu o Evangelho de fato. É evidentemente que você vai buscar por algumas coisas. Eu vou explanar para você algumas delas hoje. O que é que nós de fato devemos buscar? Aonde estão as riquezas do mundo dentro do contexto da prosperidade de Deus? Vamos esclarecer isso, talvez de uma vez por todas, para que o teu coração esteja alinhado. Por quê? Porque a tua alma precisa ser próspera. Amém? A tua alma precisa ser próspera. A palavra próspera, ela reflete muitas coisas. E quando nós falarmos sobre prosperidade aqui nessas semanas, eu gostaria que você associasse basicamente 4 coisas. Prosperidade na área ministerial, aquilo que você faz para o Senhor. Prosperidade na área familiar, nós vamos entender o que eu tenho que de fato deixar para os meus filhos. Quais são os melhores bens e as melhores riquezas que eu não posso passar por essa vida que Deus quer que eu deixe para eles. Na área da saúde e na área profissional, do trabalho. São 4 coisas, 4 pilares da vida: o ministério, a família, a tua saúde e a tua profissão. Você está entendendo? Amém? Então vamos lá. Deixa eu ler de novo o mesmo texto para você na Nova Versão Internacional. Diz assim, amado Gaio, espero que você esteja bem e fisicamente tão sadio quanto é forte em espírito. Ou seja, eu quero que você prospere tanto quanto a sua alma é próspera. Veja que é uma oração perigosa, porque João está dizendo para ele assim, se você não estiver forte em espírito, se o teu espírito estiver fraco, então eu quero que você seja tão sadio quanto está o teu espírito. Você já imaginou se eu fizesse essa oração para você hoje, agora? Senhor, Pai, que eles recebam toda a saúde nessa semana, assim como está o espírito deles. Porque aqueles que estiverem com o espírito fraco, aqueles que estiverem com a alma assim meio definhada, significa que fisicamente é aquilo que vai acontecer contigo. E perceba que João conhece Gaio a ponto de ele falar assim, olha, eu conheço o teu espírito, eu conheço a tua alma, e eu desejo que você prospere tanto quanto a sua alma é próspera. Portanto, no final dessas 4 semanas, querido, nós não estamos aqui para fazer uma campanha, para levantar dinheiro, nada disso. Nós estamos aqui
para sermos um povo próspero, mas um povo segundo a prosperidade do Senhor. Segundo a prosperidade que Ele tem para nós. Você precisa desenraizar talvez dentro de você essa ideia de que eu nasci pobre, eu estou aqui pobre, Deus me quer assim. O que desenraiza isso. E talvez você também precisa desenraizar de que não, os filhos de Deus, eles têm que comer do melhor dessa terra, e Deus me pôs por cabeça e por cauda. Essas são frases de efeito, estão fora de um contexto bíblico. Deus te deu algo para você viver dentro do equilíbrio. E a alma próspera é muito mais do que sair bradando, ei, Deus me colocou por cabeça ou cauda, ou sair bradando o outro lado da via, que é aquela humildade, assim, não, Deus me fez assim, e as riquezas nos afastam de Deus. Não, Deus nos deu um caminho central para nós caminharmos. Então, prosperidade, coloque a primeira coisa na tua cabeça, não é apenas liberdade financeira, não é apenas independência financeira, isso é uma parte dela. Prosperidade não se mede com bens. Você pode repetir para você decorar? Diga assim: prosperidade não se mede com bens. E aí vem a pergunta: o que é então ter uma alma próspera? Nós temos uma alma próspera, preste atenção nisso, na medida que os nossos pensamentos, de que os nossos sentimentos e que as nossas vontades, que são reflexos da nossa ação, se alinham. Olha, a alma próspera, ela acontece à medida que os meus pensamentos, à medida que os meus sentimentos e à medida que a minha vontade se alinha aos pensamentos, aos sentimentos e à vontade do Senhor. Você entende? Essa é uma alma próspera, é a que tem o pensamento alinhado com Ele. Aí eu vou poder produzir riqueza segundo aquilo que Ele me instrui. É aquela que tem o sentimento alinhado com Ele. E aí eu não vou me deixar deslumbrar ou entrar dentro de um poço de inferioridade, porque as minhas emoções estão alinhadas com Ele. E a minha vontade, que é o mundo das ações, aquilo que eu faço, está alinhada com a vontade de Deus. São 3 coisas. E aí dentro dessas 3 coisas, você vai viver na terra ou não, um momento grande ou um momento circunstancial que você, eventualmente, todos nós vamos viver. Então eu quero te dar basicamente 4 coisas simples, mas eu creio que a palavra nos instrui a respeito disso. A primeira delas é que Deus quer que nós prosperemos, mas, primeiro ponto, há uma relação direta do que está dentro com o que está fora. Há uma relação direta entre a prosperidade que Deus quer derramar sobre a minha vida com o que está dentro de mim e com o que está acontecendo fora do mundo. O que eu quero dizer com isso? Vou ler o mesmo texto para você na Nova Versão Transformadora. Meu amado Gaio, espero que você esteja bem e fisicamente tão sadio quanto você é forte em espírito. O que é ter uma alma próspera de fato, meu amado? Se o meu espírito não estiver alinhado com o Senhor, o meu exterior não reflete a glória de Deus. E, portanto, o meu exterior talvez reflita apenas o quê? O carro que eu tenho, o trabalho que eu tenho, a casa que eu tenho, as coisas que eu tenho. Isso não é uma prosperidade genuína, porque pode ser apenas externa, porque dentro eu posso ser uma pessoa morta. Bem como meu exterior pode ser uma vida bem humilde. Meu exterior pode ser uma vida assim, não estou vivendo uma extravagância tão grande, eu vou à igreja, e você, por dentro, você ainda é pobre, miserável, cego e nu, como aquela analogia de Apocalipse. O nosso interior precisa refletir, em primeiro lugar, o que o nosso exterior vai expressar. Você entende isso? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, Deus quer que nós prosperemos, mas nós vivemos numa sociedade que está permeada pelo mau uso do dinheiro. Você sabe, quais são as primeiras consequências de uma sociedade que faz mau uso do dinheiro? Desigualdades extremas. Nós vivemos num país que expressa isso muito bem. E por quê? Porque o mundo vê o dinheiro como um Deus. Você lembra quando Jesus fala, vocês não podem servir a 2 senhores? O que ele está falando? Que senhor que é? Não pode servir a Deus. E aí tem uma palavrinha meio difícil, meio complicada, que nós vamos esclarecer semana que vem, que é mamon, que no fim das contas significa riquezas. Você não pode servir a Deus e as riquezas. O que ele está falando? Riquezas são ruins? Sim ou não? Não, ele está falando que quando você faz dela um Deus, você se tornou um idólatra. E você sabe qual é o primeiro mandamento? Você sabe que aqueles que são idólatras, aqueles que colocam qualquer coisa que não seja Deus em primeiro lugar, se tornam idólatras e não herdarão o reino dos céus, porque perdeu a noção real do que deveria viver. Agora, Deus usa o dinheiro como um teste. Perceba, meu amado, que Deus usa o dinheiro simplesmente como um teste, Ele não precisa dele. Que teste é esse? Teste do coração.
Lucas, no capítulo 16, Jesus faz uma parábola, ele está tentando explicar algo para eles. Ele fala assim, quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas do mundo ímpio. Olha isso aqui, se você não for digno de confiança, de lidar com as riquezas desse mundo, quem lhes confiará, tem uma palavra-chave aqui, as verdadeiras riquezas. Significa que existem riquezas aqui que são boas, que você pode usufruir delas, mas elas ainda não são as verdadeiras. E Deus está dizendo para você assim, eu vou colocar as riquezas do mundo ímpio diante de você. E se você não conseguir lidar nem com o pouco que você tem, perceba que é tanto no pouco quanto no muito. Se você não souber lidar com isso, como é que você vai lidar com as maiores riquezas? Por isso, meu amado, a maneira como nós lidamos com o dinheiro, guarde isso para você. A maneira como nós lidamos com o dinheiro reflete a maneira como nós nos relacionamos com Deus. Entenda, porque nós podemos fazer dele um Deus, nós podemos fazer do trabalho um Deus, nós podemos fazer da riqueza um Deus, todas essas coisas são boas, mas lembra do que eu tenho falado para vocês aqui muitas vezes, que nós seres humanos somos especialistas em pegar coisas boas e fazer delas um ídolo. Ter riquezas, ter coisas é uma coisa boa, mas quando você faz dela um ídolo, é a pior coisa que poderia acontecer com você. O trabalho dignifica o homem, mas quando você faz dele a prioridade máxima da tua vida, a pior coisa que pode acontecer com você é uma promoção. Porque você vai achar que porque você foi promovido, Deus te abençoou, e aí você deixa a tua família de lado, aí você deixa as coisas de lado, e você foca a tua vida em coisas que são boas, mas que jamais deveriam ter tomado o lugar de Deus, e por tomarem o lugar de Deus, se tornam ruins em si mesmos. Você está entendendo isso? Amém ou não? Agora nós passamos por anseios da alma, temos medo. Ai, Senhor, o que vai acontecer? Eu preciso conquistar isso. E aí, de repente, a qualquer preço, eu vou atrás das coisas. Nós passamos por mágoas, constante insatisfação, pessoas que vivem pensando assim, poxa, eu que devia ganhar essa promoção, eu que devia ter comprado essa casa, aí meu cunhado apareceu com um carro novo, eu que devia ter ganho um carro novo, e aí eu entro dentro de um mundo de mágoa, lidando com as coisas de fora, e às vezes o medo da alma, o medo extremo de faltar. Ai, será que vai ir? Será que não vai? Medo extremo de, meu Deus, se eu tiver que depender dos outros de novo. Meu Deus, isso reflete uma falta de confiança em Deus. Sabe? Medo exagerado de que falte as coisas, não importa quanto você tenha hoje. Medo exagerado de que falte as coisas revela uma coisa: falta de fé, meu amado. Sabe, tem pessoas que viveram uma realidade extrema, difícil, pobre lá no passado. Mas, por circunstâncias da vida, por mérito próprio, ela conseguiu prosperar na vida no sentido de riquezas, bens e trabalho. Mas sabe aquela frase que você saiu da pobreza, mas a pobreza não saiu de você? Ela é em partes verdade. Porque de repente a pessoa, apesar de ela ter saído de lá, ela ainda tem dentro dela aquele sentimento de que um dia pode faltar. E o que ela faz? Ela passa a vida agora tentando acumular. E de repente ela tem bilhões na conta dela, mas ela ainda tem dentro dela o sentimento de que eu preciso guardar mais ainda, porque um dia eu posso passar de novo por aquilo. E aí ela perde o foco. Isso revela o quê? Falta de fé. Falta de confiança em Deus, porque quem eu confio agora? Eleva os meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro? Esse é um salmo, né? O meu socorro vem do Senhor. Mas aí, quando nós estamos presos na alma em relação a essa escassez, elevo os meus olhos para o dinheiro. De onde virá o meu socorro? O meu socorro vem da minha conta bancária aqui. Enfim, você entende como nós transformamos coisas que não era para nós vivermos dessa maneira. A maneira como nós lidamos com o dinheiro revela o reflexo do nosso mundo interior. Você pode ter quanto for, mas se você viver confiando de que eu só vou me dar bem de acordo com o meu trabalho, e apenas o meu trabalho, e você confia somente em você, de que adianta? A Bíblia diz, de que adianta você se esforçar tanto se você não pode acrescentar um dia para a tua vida? De que adianta dormir, levantar cedo e dormir tarde, diz o Salmo, se o Senhor não for à frente? De que adianta você se matar de trabalhar, se a tua vida não for dirigida por Ele? Você talvez adquira uma prosperidade aparente externamente, mas internamente você vai continuar ali. Agora existem alguns padrões. Por que o dinheiro revela um reflexo interior? Você já viu essa frase também, né? Dê poder a alguém e veja no que ela se torna. Dê dinheiro a alguém e veja como ele se porta.
Perceba aquela pessoa que estava nessa situação, agora ela está numa situação melhor, de repente ela mudou a maneira como ela lida com as pessoas. O que aconteceu? Foi o dinheiro que corrompeu ela? Não, apenas era um reflexo daquilo que está dentro dela. Você conhece muitas pessoas que são ricas ou prósperas segundo o mundo, que não vivem assim dessa maneira. E você conhece também muitas que depois que conseguiu melhorar um pouquinho de vida, já está, como diz o ditado, né, se achando com o rei na barriga. Agora tem algumas pessoas que vivem debaixo de um padrão de uma escravidão, um padrão de pessimismo. Todo mundo ao meu redor prospera, mas eu não consigo. Não, para mim é sempre mais difícil do que para os outros. Isso é uma mentira. Não, eu trabalho, eu faço projetos, eu faço coisas, eu me envolvo em outras coisas, mas para mim é sempre mais difícil que os outros. Ou uma outra situação, talvez você já passou por isso. Você economizou tanto e batalhou tanto para estar onde você está. E quando você vai comprar alguma coisa, por mais que você tenha dinheiro, por mais que você tenha economizado para comprar aquela coisa, mas parece que dá uma dor no coração na hora de gastar. Sabe, você compra, isso acontece mais com os homens, tá, mulher? Acontece, com vocês talvez não aconteça tanto, mas com os homens já acontece, aconteceu muito comigo. Tá, você tem às vezes o dinheiro para comprar, mas na hora de comprar, você, puxa, não sei se eu devia ter gastado isso. Pai, isso é um padrão que não é de prosperidade da alma. Sabe, eu não estou falando para você sair aí, gastar desvairadamente, tá? Mulheres, se segurem aí, maridos, fala, escuta o que o pastor falou ali agora, viu? Não é isso que eu estou falando, mas eu estou falando que quando você tem condições, você se prepara para algo, para uma viagem, para um presente que você quer comprar, para levar a tua esposa, ou vocês dois saírem para jantar num lugar legal, e ainda assim que você se preparou para isso, você continua sentindo sempre esse pesar, e cuidado, talvez você está num padrão de escravidão da alma ainda. Você não se dá ao luxo de viver uma coisa que de repente você até merecia para aquele momento, você se preparou para aquele momento. Sabe, não é uma questão, não, mas eu poderia gastar com outras coisas. Você vai se preparar, você vai reservar a tua economia para isso. Mas existem coisas que você deve usufruir. Porque senão, querido, não adianta quanto você ganhar, você nunca vai conseguir viver a prosperidade da alma. Porque você sempre vai se sentir indigno, você sempre vai sentir, poxa, eu tenho 1 milhão, e agora eu gastei, 40 mil para fazer essa viagem internacional, e agora pode faltar. Meu amigo, talvez você esteja escravo da alma, ainda uma mente presa na realidade anterior. Talvez um exemplo mais clássico, eu creio que todo mundo já se enquadrou nesse, em algum momento. Antigamente, principalmente você estava lá de repente na faculdade, ou começando a tua vida, a grana era curta, tudo difícil, o que você escolhia, onde você escolhia almoçar? No lugar mais barato, e de repente que desse para você comer no buffet livre, né? R$20 o buffet livre. Meu Deus, o que você fazia? Você não comia muito. Então o que você fazia? Você fazia aquele vintão valer até o final, se de preferência, se desse 25, né, dentro do buffet, mas eu paguei o buffet livre. Oh glória, vou usufruir. É um momento que você viveu. É uma estação que você viveu, é uma sequidão de repente que você viveu naquele lugar, mas agora a tua vida não é mais assim. Será que você ainda tem essa mentalidade de quando você vai lá no buffet livre, apesar de você poder de repente gastar R$200 numa refeição, o buffet livre custa 40, você não está com tanta fome assim, mas você põe no prato porque estou pagando, eu tenho que fazer valer cada real desse. Isso é uma mente escrava. Isso é uma mente ainda escrava, meu amado, não é a prosperidade da alma. Sabe por que você não pode naquele dia pagar R$40 no buffet livre e tirar na tua cabeça R$20 no peso e sair com a consciência tranquila? Que bom que o dono do restaurante ganhou um pouco mais hoje. Eu vim aqui para comer, para satisfazer, não para me empanturrar, não para fazer valer cada real. Eu vim ter um outro tipo de experiência. Sabe que se você ainda vive assim, talvez você está escravo da tua mente, você não vai conseguir viver a prosperidade da alma, porque você vai ter crises na vida, onde você vai pagar coisas que de repente não valem tanto assim, e você vai se remoer por dentro. Você entende isso? Amém? Você se identifica ou não? Só uns 3 igual eu for no buffet livre na vida, né? Tudo bem. O medo exagerado da falta revela um problema de fé. Vamos repetir isso? Diga assim, o medo exagerado da falta revela um problema de fé. Abraão, quando saiu de casa, passou dificuldade. Isaac, quando sua mãe morreu, ele saiu. Uma vez eu dei uma palavra aqui sobre poços, lembram? Isaac passou por um momento difícil, mas saiu. Jacó
Poxa, saiu da casa dos seus pais sem nada, teve que conquistar tudo lá na casa de um tio explorador. José, o filho dele, passou pela prisão, passou por várias situações até se tornar governador. Sabe qual é a diferença, ou qual é a semelhança nessa família inteira, que depois veio se tornar os judeus? Eles passam por situações difíceis, eles passam por um momento de sequidão, eles passam pelo buffet livre, mas a mente deles não está ali. A mente deles está onde? Ei, eu estou passando por esse lugar, mas meu lugar não é aqui. Eu estou passando pelo deserto, eu estou passando pela prisão, eu estou passando agora por um momento de injustiça, me lançaram na cadeia, mas o meu lugar não é aqui. Eu tinha dinheiro quando eu estava lá com meu pai, agora eu não tenho, mas ei, o meu lugar não é aqui. José não estava atrás de riquezas, mas pela mente dele não estar lá, estar em Deus, Deus o colocou em um alto posto. Jacó, todo esse pessoal não estava só atrás de riquezas, eles estavam atrás de servir um Deus. E por causa disso, eles criaram um padrão de vida. E esse é o padrão que se estabelece até hoje para nós. Agora, você nasceu para ter sucesso. Nenhum glória a Deus. A grande chave aqui é, que sucesso é esse? Eu creio que se fosse de repente em outro lugar, ou talvez em outras igrejas, né? Gente pulando aqui, né? Jogando as cadeiras para cima. É isso aí, eu nasci para ter sucesso mesmo. Mas qual é a definição de sucesso? Fama, dinheiro, bens que eu posso sustentar? Guarde isso com você hoje. Se tiver uma coisa que você tem que sair daqui hoje é com essa palavra. O sucesso, aos olhos do Senhor, é nós nos tornarmos semelhantes a Jesus. Esse é o sucesso bíblico. Porque Jesus era próspero de alma. Jesus, se não tivesse dinheiro nenhum, ele estava tranquilo, porque Jesus não perguntava para a carteira dele: Senhor, ou melhor, carteira, será que eu consigo pregar lá em Samaria? Será que eu consigo fazer o que eu preciso fazer? Quem é que ele perguntava? Deus. E Deus provia. A palavra diz que havia mulheres de alta posição que muitas vezes proviam para o ministério de Jesus. Uma vez Jesus tinha que pagar o IPTU, o IPVA, o imposto de renda. E você acha que ele estava preocupado com isso? Pedro chega assim: Jesus, temos que pagar o imposto, o pessoal está nos cobrando. Fica tranquilo, Pedro. Vamos pedir para Deus, vá lá, pesca tal peixe, dentro da boca do peixe vai estar o imposto que você precisa. Amém? Pagou o imposto. Passou um momento lá, poxa, queria uma refeição, não tem? Multipliquemos. Tem dinheiro na bolsa que Judas administrava? Tem. Se não tem, oremos e Deus provê. Você entende que Jesus ele não estava preocupado em angariar riquezas, mas as riquezas chegavam até ele de algumas maneiras. Ele nunca pagou um plano funerário, contudo ele foi colocado num sepulcro novinho, ao invés de ser jogado numa vala como qualquer pessoa da época. Você entende que quando nós estamos dentro do propósito de Deus, querido, nada dessas coisas vão nos fazer falta? Ou se ainda em algum momento você passar por elas, Jesus é o exemplo. Jesus é o exemplo. Terceira coisa, Deus quer que prosperemos, mas precisamos ser bons administradores daquilo que nós recebemos. Jesus vai dar uma parábola também para ensinar sobre isso. Ele vai falar sobre mordomia. Mordomo é um administrador daquilo que não é seu. As traduções mais antigas vai dizer mordomo, as mais novas administrador. Ele vai dizer assim, Mateus capítulo 25: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e eu porei sobre o muito. Sabe o que isso quer dizer para você e para mim? Que as pequenas provas sempre são a preparação para algo maior que Deus quer fazer. As pequenas provas que você vive do dia a dia, as pequenas coisas, aquele troco que você recebe no mercado, as pequenas coisas, aquela hora extra que você recebeu, que você olhou, viu que não fez e ficou quietinho, aquele vale, aquele direito na empresa que você recebeu e olhou e viu que não era para você, mas você ficou quietinho, são as pequenas coisas que nos provam para ver se nós vamos ser dignos de administrar as verdadeiras riquezas. Você entende isso? Querido, é um padrão de vida, a mordomia. Ao dar aos servos dinheiro, o que Deus está colocando? Jesus está falando para ele assim, ele está procurando saber quais são aqueles que governam de maneira sábia. Porque, você lembra da parábola dos talentos? Para um ele deu 1, para outro ele deu 2, para outro ele deu 5. E aqueles que multiplicaram, o que ele fez? Ele deu mais. E aquele que não multiplicou, que guardou só para ele, ele fez o quê? Tirou.
E significa que se você for fiel no pouco, evidentemente que outras coisas vão vir. É um padrão que nós lidamos com ele. Agora, o que te deu? Qual é o talento que Deus te deu? Primeiro deles, tempo. Todos nós temos iguais, não importa de onde nós somos. O que você faz com esse talento que Deus te deu, com o teu tempo? Ele é gasto só para você? Só nas tuas coisas? É tudo para você? Tudo para o teu usufruto? Qual desse talento que Deus te deu, chamado tempo, é reservado para Ele? Quanto desse talento é reservado para Ele? Reflete como Ele vai te dar, como Ele vai abençoar você. Nada do que eu dei para Ele vem de volta, Ele só fica para Ele. Segundo talento, é o dom que Ele te deu, a tua profissão, as tuas habilidades, melhor dizendo. Quanto dessas habilidades você usa só para você? Tudo para você. Quanto dessas habilidades o Senhor está dentro delas? Ser fiel no pouco e eu vou te abençoar sobre muitas. Vezes você reclama, eu queria uma ideia, eu queria fazer outras coisas. Quanto dessas habilidades são voltadas somente para você? Quantas são para os outros? Quantas são para o Senhor? Outra coisa, sabedoria. Tem alguns de nós que são mais sábios do que os outros. Conseguem identificar situações, conseguem identificar oportunidades de negócio melhores. Sabedoria. Salomão foi um cara que teve muita sabedoria. Mas quanto dessa sabedoria eu uso só para mim? Quanto dessa sabedoria eu uso para abençoar outras pessoas, eu uso para o reino de Deus? Você percebe? Fiel no tempo, fiel na sabedoria, fiel na habilidade. E por último, riqueza. É um outro pilar. Deus te deu talvez a habilidade de constituir riquezas. Quanto dessas riquezas você usa só para você? Quantas delas você usa para abençoar as pessoas? Quantas delas você usa para fazer com que o reino de Deus cresça? Essas 4 coisas, tempo, habilidade, sabedoria e riqueza, são os talentos que Deus te dá. E é aquilo que Deus vai te cobrar no final, assim, servo bom e fiel. Você realmente partilhou isso de acordo com o meu propósito e a minha sabedoria, ou você guardou só para você mesmo? Nós somos administradores daquilo que Deus nos dá, querido. A nossa relação com o dinheiro é uma régua que mede o nosso relacionamento com Deus. Se eu faço dele o meu Deus e o motivo de eu estar aqui nessa terra, significa que eu estou servindo a outro Senhor que não a Deus. O dinheiro só reflete o que o meu coração está sentindo. Por exemplo, você poderia achar um absurdo alguém que gasta R$1.000 por mês cuidando do cachorrinho. Meu Deus, é um cachorro, é um animal, é um absurdo. Mas aquela pessoa de repente dá valor para aquilo. É o que ela acha que vale a pena. Não, para mim vale, meu cachorro é meu parceiro, meu amigo, ok? Agora, que absurdo alguém pagar R$2, R$3.000 numa bicicleta. Pois é uma bicicleta igual às outras. Mas é o que ele dá valor, é o que ele, sei lá, o que ela faz por ele, voa, leva ele em um lugar diferente. Mas ele dá valor para aquilo. Mas que absurdo pagar tanto nesse carro, ou num vestido, ou sei lá o quê. Nós investimos naquilo que nós damos valor. Você entende? Para mim, tanto que eu demorei para eu comprar isso que eu uso aqui, para você talvez você acharia um absurdo. Meu Deus, pastor, podia comprar um aparelhinho ali que faz quase a mesma coisa. Ei, eu invisto naquilo que eu dou valor. Para mim não é custoso. Entende? Você entende? Agora, quais são as coisas na tua vida que você dá valor? Você quer identificar? Olha onde você está investindo a maior parte do teu dinheiro. É ali onde você dá valor. Está no teu carro, está na tua casa, está na tua família, está no jogo, está no hobby. Aí eu faço a mesma pergunta: o quanto dessas coisas que Deus te deu, qual é a parte do Senhor? Porque isso só revela quais são as prioridades da nossa vida. Se nada é dele, se só o que sobra é dele, se é só quando eu me lembro é dele, esse é o meu relacionamento com Deus. É a sobra do meu tempo, é a sobra daquilo que eu acho, é a sobra, eu acho que agora eu tenho que ir para a igreja, agora eu acho que eu tenho que orar um pouco, mas depois eu não acho mais. Como eu lido com as minhas riquezas, como eu lido com o meu dinheiro, só reflete. Entende que não é a causa, o problema não está ali, o problema está aqui, é dentro para fora. Está aqui, ele só mostra onde estão as minhas reais riquezas ou as minhas reais prioridades. Quando eu invisto os meus recursos na obra do Senhor, significa que eu estou dando prioridade para aquilo. Aonde vem o dízimo? Não vou falar especificamente sobre isso. De onde vem o dízimo? O dízimo apenas revela as prioridades do meu coração. É a primeira parte que eu separo. É quando eu recebo, Senhor, eu pensei primeiro em Ti, tá? Que se eu passar a vida e não conseguir conquistar nada, não conseguir comprar a minha casa própria, quando eu morrer, eu fiz um bom uso do meu dinheiro enquanto eu estava na terra, porque boa parte dele eu separei para Ti, Pai.
para que outras pessoas ouvissem a tua palavra, para que o teu reino crescesse. Eu não trabalhei em vão pelas essas coisas. Você entende isso? É apenas um reflexo, querido. Não é, você não deu, agora você vai para o inferno, agora vai vir uma maldição sobre você, você vai perder tudo porque você não deu. Não, isso é apenas um reflexo de como você se relaciona com Deus, se Ele é prioridade para você ou não. Sabe, para mudar a condição de vida, precisa mudar a mentalidade. Vamos repetir isso? Diga assim, para mudar a minha condição de vida, eu preciso mudar a minha mentalidade. Deixa eu te dar um exemplo. Se você ganhasse uma casa hoje, 3 quartos, piscina, sei lá o que, sauna, banheira, ninguém quer casa aqui, né? Mas tudo bem, vamos lá. Como ela estaria daqui a 10 anos? Como essa casa estaria nas tuas mãos daqui a 10 anos? Você sabe que nas mãos de algumas pessoas essa casa ia estar melhor. Você teria pintado ela, você teria incrementado ela, você teria colocado um paisagismo, algumas coisas. Mas nas mãos de muitas pessoas essa mesma casa já estaria aos pedaços, a pintura descascada, os azulejos lá já está tudo quebrado, enfim. O que isso reflete, meu amado? O que eu pedi para você repetir? A condição de vida reflete a minha mentalidade. Algumas pessoas não adianta dar coisas para elas, porque elas não vão investindo, elas só simplesmente vão sugando, e elas ficam esperando que outras pessoas deem outras coisas para elas, para que elas possam viver apenas numa dependência. Você consegue enxergar isso no nosso país? É uma mentalidade que foi plantada numa nação, e nós precisamos quebrar isso, e não se quebra isso dando mais dinheiro para as pessoas, não se quebra isso simplesmente resolvendo os problemas sociais. Onde é que está o problema? Dentro. A alma precisa estar próspera, por isso não adianta nós confiarmos em governo nenhum, em qualquer momento da história. As tentativas dos governos, das nações, de resolver os problemas sociais das pessoas, são apenas um paliativo. É por isso que Jesus fala assim, os pobres vocês vão sempre ter com vocês, por quê? O problema não é dinheiro financeiro, o problema é a mentalidade, o coração das pessoas. Porque essas pessoas que talvez estejam prósperas externamente, apenas ganharam coisas, tiraram de alguém, receberam um benefício que não tinham direito, e aí não são prósperas coisas nenhuma, apesar de estar andando de repente num carro de 100, 200 mil reais, porque o seu interior ainda é podre, o seu interior ainda é pobre, miserável. Você entende isso? Não é isso que nós queremos. Nós não queremos viver dentro de um povo que tem aparentemente muitos bens, mas por dentro é pobre, miserável e nu. Você às vezes pode andar num carro humilde, você às vezes pode viver numa vida humilde, meu amado, e ser extremamente próspero na tua alma. Você não pode ser limitado, você não pode acampar no deserto. Estamos vivendo uma crise, é assim mesmo, e é a luta. Ei, nós passamos pelo vale da sombra da morte, entende? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não ainda que eu acampe e more aqui no vale da sombra da morte. Se a tua mentalidade estiver lá, é lá que você vai ficar. O vale da sombra da morte vai te tomar. Último ponto, Deus quer que nós prosperemos, mas não precisamos viver escravos das dívidas. Deus não quer que você viva endividado. Provérbios 22, 7 diz assim, quem toma emprestado é escravo do que empresta. Olha a analogia que ele usa, escravo. Nós vivemos uma mudança de cultura. Se você conhece uma pessoa que nasceu nos anos 60, que viveu talvez já adulto nos anos 70, existia uma mentalidade nas pessoas, você vai se lembrar do teu pai ou do teu avô. O que eles faziam para comprar as coisas? Economizavam. A maior parte das coisas que se compravam nos anos 60 e 70 era à vista, porque o crédito não era liberado para qualquer um. Então existia uma mentalidade, se eu quiser as coisas eu tenho que primeiro trabalhar, produzir, depois eu tenho que guardar, para depois eu comprar. A partir dos anos 90 mudou a mentalidade, não no Brasil, no mundo. No mundo, agora existe um crédito entregue a muitas pessoas, e agora aquela cultura de trabalhar e economizar foi mudada para uma cultura de nós aprendemos a conviver com dívidas. Se você conversar com uma pessoa antiga, ela não conseguia conceber que ela estava devendo para alguém, nem que fosse um carnezinho lá da Mesbla, me ajuda aí vocês que são tão velhos quanto eu, Hermes Macedo, ou sei lá o que, do Silvio Santos, não, vamos para o outro lado. Enfim, elas não conseguiam conviver com isso, estou endividado. A partir dos anos 90 é normal. Hoje você não conhece uma pessoa que não tenha uma dívida, porque se você sequer passou um cartão de crédito esse mês, você está devendo. No final do mês você vai ter que pagar. Entende? Nós convivemos com isso. Eu não estou falando que isso é ruim, querido, mas eu estou falando que quando nós fomos dessa vala aqui,
para essa aqui, alguma coisa aconteceu. E agora eu me acostumo a viver endividado a ponto de, se eu receber o meu salário hoje, tudo vai para pagar contas e não sobra nada. Essa não é a cultura de uma alma próspera. A economia, a base da economia de Deus é, em primeiro lugar, produzir, trabalhar. Põe lá para mim lá, Fagner. A base da economia de Deus é trabalhar. Segundo, poupar. E terceiro, doar. Essas três coisas refletem as características de uma alma próspera. Para eu ganhar dinheiro eu tenho que trabalhar, eu tenho que produzir. Não é essa ideia de ficar ganhando coisa, tudo que é lugar, ou benefício, ou coisa assim. Essa não é a mentalidade do povo de Deus. Eu preciso produzir algo. Segundo, eu preciso poupar algo, eu não posso gastar tudo. Eu tenho que poupar algo. Sabe, o dízimo, ele apenas te ensina a você começar a separar alguma coisa, que não é tudo para você. E terceiro, eu tenho que doar. Eu tenho que me envolver em algumas coisas, eu tenho que ter algo para que eu perceba uma necessidade ao meu redor em algum momento e eu possa contribuir de alguma forma na minha vida. Do contrário, eu vou viver escravo daquela primeira turma que só toma emprestada. Deixa eu contar rapidamente um exemplozinho meu para nós encerrarmos. Quando eu comecei a faculdade, a primeira vez que eu abri uma conta na vida, Banco do Brasil, tenho essa conta até hoje. Tá? Nós estamos falando lá em 97, 98. Aqui em Balneário Camboriú, estudei na Univale, primeiro ano de fisioterapia. E quando eu abri essa conta, eles me deram um cheque. Nunca tinha pego um cheque na vida. E tinha lá, eu acho que se não me engano, era R$50 você abria uma conta. Tinha lá R$50 na conta. E quando eu recebi, fui tirar o meu saldo, o que estava lá no meu saldo? R$150. Falei, nossa, eu tinha 50, agora tenho 150, não sei, meu pai deve ter depositado errado, deve ter acontecido alguma coisa, agora eu tenho R$150. Na época eu namorava com a minha esposa, a primeira coisa que eu fiz, vou gastar. Fui lá, comprei uma correntinha de prata para ela, sei lá o que era, não me lembro direito, e comprei. E para minha surpresa, no mês seguinte, quando abri o saldo de novo, quanto é que eu tinha? Apareceu um menos lá. Como assim? Se eu tinha 150, agora eu recebia sempre R$50, vamos dizer assim, para arredondar, né, para ficar fácil a conta. E agora, ao invés de eu ter 150, apareceu lá 100, e ainda um negativo. E aí passou o mês seguinte, eu tinha menos 80. Até eu me ligar, demorou uns 2 meses, até eu me ligar que o que eu tinha, na verdade, era usado um dinheiro que não era meu. Hoje o banco, acho que eles não fazem mais isso, mas naquela época eles colocavam no teu saldo o limite embutido, o limite do banco. Então eu tinha R$50, 100 era o limite que eles colocaram para mim e falaram que eu tinha 150. O que aconteceu? Demorou 6, 7 meses para eu conseguir pagar aquele colarzinho da minha esposa, mas eu entendi uma lição valiosa. Nós vivemos em uma cultura que ela faz isso contigo. Ela te dá um cartão de crédito, você recebe um e-mail, você recebe um anúncio no WhatsApp, ele diz assim para você, ó, você é muito especial, você foi selecionado entre muitas e muitas pessoas para te dar um crédito, porque nós vimos que você é um bom pagador, nós vimos que você é uma pessoa sensacional, e o que eles te dizem? Gaste, 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 eu vou te dar um limite agora só para você, só essa semana, e aí o que você pega com aquilo? Nossa, vou comprar, aí vem um anúncio no teu celular, vem outra coisa, aquela geladeira, aquela televisão, e aí entramos às vezes naquela onda, recebemos o dinheiro e queremos comprar aquilo que nós precisamos, com o dinheiro que nós não temos, para mostrar para quem nós não gostamos. Você entende? Se coloque de pé, por favor, querido. Deixa eu te dar a redenção das finanças hoje. Salmo 25. Ao homem que teme ao Senhor, Ele o instruirá no caminho que deve escolher. Na prosperidade repousará a sua alma. A sua descendência herdará a terra. A vontade de Deus é que nós deixemos riquezas para os nossos filhos. Diga assim para você, a vontade de Deus é que eu deixe riqueza para os meus filhos. Mas deixa eu esclarecer para você aqui o que são essas riquezas que você não pode deixar. Bens é uma parte dessas coisas que, se você puder, deixe para os teus filhos. Você vai fazer muito bem em deixar uma herança, se você puder. Mas nada disso adianta. Você já viu muitas empresas milionárias que deixaram e os filhos consumiram, acabaram com o trabalho de uma vida. Então essa não é a solução, deixar bens, dinheiro e riquezas. Mas você pode fazer isso. Existe uma riqueza chamada valores, que
que você precisa. Todos nós somos indesculpáveis se não deixarmos para os nossos filhos valores do que é certo e do que é errado. Isso é ter uma alma próspera. Existe uma riqueza chamada fé, que você não pode deixar de passar por essa vida e deixar como herança para os seus filhos. Se concentre nessas duas primeiras coisas: fé e valores. Trazê-los à casa do Senhor, trazê-los à escolinha, ler a palavra de Deus com eles em casa, assistir vídeos, historinhas de Jesus ou das coisas com eles em casa enquanto eles são pequenos, quando eles são adolescentes, instruí-los, conversar com eles. É tudo herança que você investe em termos de fé e valores. Leve eles um dia para o seu trabalho, mostre quanto custa a tua hora de trabalho, o que você precisa fazer para ganhar aquilo que você ganha. Você vai estar plantando valores. Leve eles contigo em um lugar de escassez, de miséria. Leve eles contigo num lugar de pobreza. Leve eles contigo para você mostrar que existem pessoas necessitadas que você pode ajudar, mas para mostrar também que muitas daquelas pessoas também escolheram estar assim ou cometeram alguma coisa que essa foi a consequência. Sabe que ele não coloca os teus filhos em uma bolha de educação, uma bolha de proteção. Eles não vão receber esses reais valores. Mostra a eles uma determinada, qual é a consequência de pensar desse jeito. Olha, se você ouvir isso aqui da internet, deixa eu te mostrar o que acontece lá. Qual é o fim? Qual é o fim da prostituição? Qual é o fim daquele que rouba? Qual é o fim daquele que passa por cima dos outros? Transmita a eles valores, mas transmita fé. E se você puder, deixa a eles riquezas, mas essa não é a prioridade máxima da tua vida. Amém? Feche os teus olhos aí, por favor, eu quero orar com você. Pai, aonde nós encontramos satisfação? Se o Senhor não vier primeiro, Deus, o resto está tudo desalinhado, Pai, é como um trem descarrilhado. Nós somos responsáveis, Senhor, por sermos a representação de Deus, para que o mundo descubra quem realmente pode nos satisfazer. Eu quero orar por essas pessoas agora, Pai, para que as pessoas olhem para elas e talvez achem que ela é satisfeita por causa do carro que ela tem, Senhor. As pessoas olhem para esse povo que aqui está, Pai, e talvez achem que elas são satisfeitas por causa do emprego que elas têm, por causa do apartamento que elas moram, Senhor. Mas quando essas mesmas pessoas olharem para essas aqui, Senhor, e conhecerem melhor, vão perceber que elas são filhos de Deus que têm um carro, elas são filhos de Deus que têm um bom apartamento, elas são filhos de Deus que têm um bom emprego. Mas não é o carro que satisfaz, não é o apartamento que satisfaz, não são os bens que satisfaz, Pai. Quando elas conhecerem essas pessoas aqui melhor, elas vão perceber que elas têm uma alma próspera, Senhor, que a satisfação delas não vem do bem, mas vem do Pai. A satisfação delas, Senhor, não vem da riqueza, Senhor, mas vem da alma próspera, Pai. Por isso eu peço que o Senhor venha liberar sobre esse povo que me ouve agora na internet, sobre esses que estão aqui, a prosperidade da alma, Pai. Nessas próximas 4 semanas, que nós possamos crescer na prosperidade da alma, Senhor, na abundância dos pensamentos, na abundância dos sonhos, na abundância emocional, na abundância da vontade, Pai. Que nós estejamos cheios de Deus, que nós transbordemos, Senhor, que as decisões difíceis se tornem fáceis, que as circunstâncias que nós vivemos sejam vencidas, Senhor. Nós sonhamos com um bom estudo para os nossos filhos, Pai. Nós sonhamos com uma casa boa, Pai. Nós sonhamos com uma viagem para o exterior. Mas a nossa satisfação não está nessas coisas. O que satisfaz a nossa alma de fato não é comprado com dinheiro, Pai. É o Senhor que é suficiente. Eu enxergo aqui, Senhor, pela fé, muitas almas prósperas, Senhor. Eu enxergo aqui, Senhor, pela fé, que quem tem alma próspera não depende da situação que está. Quem tem alma próspera avança e cresce no Senhor, apesar das circunstâncias, Pai. Que essas pessoas aqui sejam a representação de Deus para o mundo, que o mundo olhe para elas e deseje ter o que elas têm, mas não como o mundo enxerga, inveja, Senhor, e olho gordo e cobiça. Deus, não é assim. Que as pessoas lá de fora olhem para essas aqui e desejem ter o Jesus que elas têm. Que a abundância das coisas materiais seja apenas um reflexo do que a alma deles tem, Senhor. E eu quero encerrar hoje orando como João orou por Gaio. Ah, minha amada igreja,
meus amados irmãos, meus amados companheiros de caminhada com Cristo, eu desejo a cada um de vocês que aqui estão e aos que me ouvem pela internet, acima de tudo, faço votos pela tua prosperidade e pela tua saúde, que ela seja próspera, assim como a alma de vocês é próspera em tudo, em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o seu rosto resplandeça sobre você, que a sua misericórdia te alcance, que a paz que excede todo entendimento inunde o teu coração e a tua casa, e o grande amor desse Deus, a graça e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a tua vida hoje e para todo sempre. Amém. Vai em paz, meu amado, e não sai daqui sem cumprimentar pelo menos umas 5 pessoas, e até a semana que vem na segunda palavra da nossa série. This heart of